Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live, mais um programa sobre constelações familiares. Meu nome é Uli Holtz, eu sou terapeuta, consteladora, trabalho em Sorocaba, facilito constelações no grupo, no setting individual, usando aqui os bonequinhos Playmobil e também pela internet com o mesmo trabalho, com os bonecos, como nós estamos agora, né, no vídeo, vocês aí, eu aqui, onde a gente também olha dessa forma para essas dinâmicas ocultas que nos ligam a esses padrões de repetição das nossas famílias. Se vocês se interessarem, tem já os outros vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 6, onde eu explico um pouquinho como é que funciona esse método, essa técnica em si, apesar de que as constelações familiares são muito mais do que uma técnica, muito mais do que um método de terapia breve, contam de 3 leis sistêmicas que regem os relacionamentos, onde tudo o que acontece nas nossas famílias, todas as nossas reações automáticas que nos ligam a esses padrões familiares, tem tudo a ver com essas 3 leis. Então são leis como a lei da gravidade. Mesmo que eu não conheça a lei da gravidade, se eu soltar alguma coisa aqui, ela cai. Então, da mesma forma, essas leis que regem os relacionamentos, elas atuam de forma oculta nas nossas vidas quando a gente não olha, quando a gente não conhece, quando a gente desconhece, a gente vai meio que no automático e o nosso rio da vida vai nos levando dentro daquilo que deu certo nas nossas famílias. E que nem sempre na época que a gente vive hoje, né, os nossos antepassados que precisaram matar para sobreviver, hoje isso não é, digamos, uma dinâmica necessária nesse momento, salvo em alguns lugares onde isso ainda se faz necessário. Mas muitas vezes as nossas reações acontecem como se nós ainda estivéssemos em perigo. Então a gente trata a constelação familiar como um método, digamos assim, de terapia breve, pontual, para a gente olhar para uma questão, e ela realmente pode ser usada para isso, mas também nesse ressignificar sistêmico, nessa mudança de paradigmas, mudança de pensamento, entender como as coisas funcionam, onde a gente consegue se colocar no nosso lugar dentro da hierarquia, tudo isso facilita e torna a nossa vida mais leve. Então, esse olhar sistêmico é um olhar que facilita qualquer relacionamento e também traz uma leveza para a nossa vida de uma forma muito mais eficiente do que se a gente se deixa simplesmente levar pelas nossas crenças, por aquilo que foi gravado em nós há milênios, desde os primeiros homens e mulheres que passaram pela face da Terra e entenderam que sobrevivência dá certo quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, e colocam essas regras que a gente obedece cegamente. Eu recebi, depois da nossa última live, né, uma pessoa entrou em contato comigo e pediu para mim, falou: Uli, você pode falar um pouquinho de forma sistêmica, como é que é a diabetes, como é que funciona a diabetes, porque nós temos muitos diabéticos na família e eu queria entender um pouquinho do que se trata a diabetes. Então, como nós vamos falar um pouquinho, vou falar um pouquinho desse distúrbio, digamos, dessa doença, né? Sempre nas constelações, o que a gente vê dentro desse trabalho? Que toda doença, ela tem o nome de um excluído. Vocês se lembram da lei do pertencimento? Que tudo tem direito a pertencer ao seu sistema familiar, todos têm direito a pertencer, todos têm um lugar de direito. E quando esses lugares não são dados, né, quando existem exclusões no sistema familiar, e muitas vezes a gente nem conhece essas exclusões, a gente nem sabe dessas exclusões, então acontecem encrencas. E o sintoma, ele sempre conta a história de um excluído ou de vários excluídos. E a diabetes, ela também não é exceção, né? Então, a diabetes, a gente sabe que existem 2 tipos de diabetes. Né, a diabetes tipo 1, que ela é considerada como uma doença autoimune, onde o nosso organismo ele destrói as células beta do pâncreas que produzem a insulina, então a gente começa a produzir insulina de forma deficiente. E digamos que pela medicina, né, e mesmo quando existe tecido já lesado, que não é mais possível de recuperar, é muito difícil
e esse muito difícil eu também vou dizer para vocês, isso também faz parte da nossa crença. Nós também acreditamos que não existe uma regeneração possível daquilo que já foi destruído. Mas hoje, diferente de no começo do século ou no meio do século passado, quando se acreditava que as células nervosas, que elas não se reproduziam, que elas não se renovariam. Hoje a gente já sabe que sim, elas se renovam, que sim, acontecem milagres. Então, não dá para a gente falar muito nesse nunca e sempre, né? Tudo depende. Depende do quê? Do grau de consciência, de quais são as minhas crenças, do que eu permito que entre no meu corpo, na minha mente, o que me sensibiliza. E é a isso que eu vou fazer jus. Então, a diabetes tipo 2, ela já é um outro tipo de diabetes, onde a gente encontra uma dinâmica muito até definida até certo ponto. A diabetes tipo 2, o que acontece nela? O nosso corpo, ele produz insulina, mas de alguma forma essa insulina, ela não é eficiente na metabolização, digamos, na retirada da glicose do sangue e do armazenamento nas células. Então, assim, vamos imaginar o seguinte, para que serve ou quando é que a gente precisa de açúcar no sangue? Quando a gente está em perigo, por exemplo. Se eu estou em perigo, o meu corpo, os meus músculos precisam de muita energia, que a gente mobiliza no nosso fígado, liberando essa glicose, glicogênio para o sangue, e os nossos músculos podem e vão gastar isso durante a nossa fuga. Então, se eu corro risco de vida, se eu corro perigo, o meu corpo todo se apronta para correr. Então, eu preciso de glicose no sangue nessa hora para poder correr. E o que é que acontece de verdade? De alguma forma, existe uma informação de que eu corro perigo, mas esse perigo, ele não está aqui agora. Ele não é um perigo aqui, deste momento. Ele é um perigo que eu sinto, uma ameaça interna. Então, o estresse pode provocar isso, mas mais do que um estresse, isso tem uma raiz na minha história familiar. Então, toda vez que eu vivo um momento de estresse, é como se eu me remetesse a uma história anterior, ancestral, onde eu revivo inconscientemente esse momento de estresse e aí eu mobilizo essa glicose, essa energia toda para a minha corrida e não corro. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma necessidade de correr, mas na prática eu não corro. Então, sobra glicose, sobra açúcar no meu sangue. Então, o que vai acontecer? De novo, o meu organismo vai produzir mais insulina para trazer de volta essa glicose, esse açúcar de volta para as células, armazenar tudo isso. Só que o nosso corpo, com o passar do tempo, ele vai criando uma resistência insulínica, ou seja, eu tenho insulina presente, mas ela não funciona, ela não é capaz de colocar para dentro de novo aquilo, porque no instante seguinte, o meu corpo já vai pedir isso fora de novo. Então, essa dinâmica, ela sempre traz alguma coisa de fuga, né? Aonde é que aconteceu um perigo? Isso numa constelação a gente vê. Ou, aonde é que eu não consigo sair de um preparo para a ação para efetivamente a ação? O que é que me impede de ir para a ação? E muitas vezes essa ação nas nossas histórias ancestrais pode significar, inclusive, uma pulsão de fazer algo que eu não gostaria de fazer. Então, onde eu repetiria, talvez, ou eu tenho uma tendência de repetir uma história ancestral anterior, por exemplo, um abuso, por exemplo, uma violência contra alguém, e eu seguro e repreendo essa pulsão e fico cheia de glicose circulante. Então, assim, claro, isso eu já falei para vocês uma vez, nas constelações, a gente não pode dizer, olha, isso é exatamente isso. Tem sim algumas questões que a gente pode chamar de patognomônicas, onde você tem um sintoma e fatalmente existe aquela história. Por exemplo, no caso, isso eu também já comentei num programa anterior, esquizofrenia. A esquizofrenia, ela sempre tem como pano de fundo um assassinato na minha família. Então isso é certeza, a gente só precisa entender aonde e liberar esses nós, né? Olhar com amor para essa questão
e liberar-se daquele acontecimento. Isso na constelação a gente faz, né? No próprio processo da constelação, com essas falas de cura, com essas falas de solução, a gente oferece para o cliente falas que ele vai sentindo no corpo dele como isso vai entrando no lugar e ele vai se liberando disso. Agora, na maioria dos casos, cada constelação traz o essencial para aquela pessoa dentro da sua própria família. Então não dá para a gente generalizar. É sim uma dinâmica de eu preciso, eu tenho vontade de fazer algo e eu me impeço de fazer algo. E com esse impedimento de fazer algo, o que acontece comigo? Eu perco o doce da vida. Então, a diabetes ela tem essa dinâmica. Eu não me permito o doce da vida. Eu não me permito a leveza da vida. Eu não me permito o prazer que a vida pode me dar. Por uma fidelidade inconsciente a alguma história dentro do meu sistema familiar. Então, eu acho que isso um pouquinho assim sobre a diabetes, né? Depois vocês podem também pesquisar em outros assuntos, tem várias dinâmicas possíveis também aí dentro desse bloqueio, né? E eu queria também falar um pouquinho sobre uma coisa assim, para mim foi novidade ouvir isso. Na semana passada eu estive num curso com uma consteladora, uma professora extraordinária, ela se chama Brigitte Champetier de Ribes, e é um presente sempre para nós consteladores podermos fazer um aprofundamento com ela. E uma grande amiga também perguntou para ela sobre os calores da menopausa, e isso eu acho que também é uma coisa que interessa muito a nós mulheres, né? Porque esses calores da menopausa, eles são muitas vezes muito cruéis, né? E foi muito interessante quando ela respondeu que esses calores, porque o que é o calor, né? Vamos entender o que significa o calor no corpo quando, por exemplo, um representante, quando a gente escolhe uma pessoa numa constelação em grupo e a gente escolhe um representante e de repente esse representante fala, puxa vida, eu sinto um calor. O calor... E aí o Bert Hellinger também percebeu todas essas nuances desse trabalho, digamos, na prática, ele escreveu a teoria em cima da prática, né? Então isso ia se repetindo tantas vezes que ele pôde fazer toda essa leitura. Então o calor, ele traz para a gente a informação de uma culpa. Então, o que a culpa tem a ver com menopausa, né? E aí tem uma coisa interessante. Na menopausa, a mulher ela tem, de novo, um distúrbio hormonal, quer dizer, ela tem um desbalanço hormonal, da mesma forma que ela teve com 12 anos, 11 anos, na época da puberdade, quando ela começou a preparar os ciclos e tudo, e começou a se preparar para uma vida reprodutiva. E, de alguma forma, isso funciona como que se fosse um elástico, um link, né? Da época onde a mulher, onde nós éramos mocinhas púberes e que sentíamos essa culpa sexual. E essa culpa, do que ela vem? Também de crenças familiares. Então, aquelas meninas que receberam uma enxurrada de informações a respeito de sexo, então, você precisa se manter virgem, você não pode ter desejo, você não pode ter desejo sexual nessa idade, você precisa se reprimir. E, de repente, a menina sente aquilo e sente aquela vontade e tem aquele desejo e se sente viva, ou mesmo ela descobre que ela começa a descobrir o corpo e de repente ela começa a se masturbar e de repente ela sente culpa por isso, porque ela aprendeu que isso é feio, que isso não se faz. Então, conforme as crenças da família, conforme as crenças gravadas em mim, eu poderei sentir ou não esses fogachos da menopausa. Então, esse calor, ele é equivalente ao, digamos assim, a quantidade ou ao grau ou a intensidade de culpa que eu senti lá atrás. E aí tem uma coisa muito legal que ela também trouxe pra gente. Ela falou, olha, e aí a solução é muito simples, porque você sente o fogacho, sente o calor, respira fundo e diz, é só culpa sexual. E deixa. E larga. E vocês vão começar a perceber que com essa fala e com essa consciência e com esse entendimento, vocês vão perceber que esses fogachos eles cedem,
que você passa a não ter mais esses calores. Então, eu vou pedir para vocês, testem e depois vocês me contam, tá bom? Então, por hoje, era isso que eu queria colocar. Eu agradeço muito a todos vocês por terem participado, assistido, por vocês sempre me darem sugestões para novos temas. E se vocês quiserem entrar comigo, em contato comigo, eu vou deixar o número do WhatsApp, o DDD é 15 Sorocaba e o telefone é 991 11 5467. E pelo Facebook, né, a minha página, Uli Holtz Constelações Familiares, onde ali na lateral do lado esquerdo, vocês encontram ali vídeos e lá vocês vão encontrar todos os vídeos que já foram gravados até agora. Ou se vocês preferirem também no YouTube, Máximo Comunicação, Uli Holtz Constelação Familiar, que vocês também vão encontrar os vídeos lá. Então agradeço e até a próxima semana. Um beijo.